Boa tarde, irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, então. A segunda mensagem do Seminário Igreja na Casa. Vamos abrir Atos 2. Atos, capítulo 2. A partir do 42. Página 1429. 1429. Atos 2, 42 em diante. Então vamos fazer a oração leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e, tomando as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos fechar os olhos então, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nesse dia, confessando a Ti, Senhor, o nosso pecado, a nossa iniquidade, clamando a Ti pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que temos falhado diante de Ti, Pai. Reconhecemos, Senhor, que ainda somos insubmissos, rebeldes. Reconhecemos, Senhor, que queremos ser deuses muitas vezes, Senhor. Mas nos lava, Pai, nos purifica de todos esses enganos que há no nosso coração. Porque hoje sabemos, Senhor, que a posição mais elevada, Senhor, que Tu tem para cada um de nós aqui é ser servo, Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, imprime a Tua verdade no nosso coração e nos capacita, Senhor, a vivermos tudo aquilo que temos aprendido da Tua palavra. Que nessa mensagem de hoje, Senhor, Tu possa lançar, Senhor, essa semente no nosso coração e que ela venha dar frutos a 100 por 1, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o rio da vida, Senhor, tem que fluir através de cada um de nós para que Tu alcance os eleitos que Tu tem em cada grupo familiar, em cada localidade, Senhor. Confessamos a Ti, Pai, que muitas vezes temos trancado esse rio, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, que Tu passe, Senhor, a espada do Espírito Santo, Senhor, rompendo esse dique, Senhor, e que a Tua vida flua através de cada um de nós. Queremos colocar toda essa reunião diante de Ti nesse momento, Pai, para que Tu possa usar, Senhor, o Teu servo aqui com poder, com autoridade, Senhor, que tudo que ele venha falar venha ser do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, e que Tu já nos dê, Senhor, o Espírito aqui, Pai, de entendimento, de revelação, para que nós venhamos a compreender, Pai, todas as coisas que foram ministradas aqui. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém? Então, o Felipe vai fazer 2 louvores, e depois, hoje ele que vai ministrar a aula, né? Aí depois ele já começa aí. Que o Senhor use ele poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. Ó Pai, rogo a Ti, a fim de que todos sejam um, como és Tu, ó Pai, em mim, e eu em Ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes e o amor com quem me amaste esteja nele. Ó Pai, rogo a Ti, a fim de que todos sejam um, como és Tu, ó Pai, em mim, e eu em Ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes e o amor com quem me amaste esteja neles, eu neles esteja, eu neles esteja, eu neles esteja. Amém, irmãos? Essa passagem ministra muito pra gente, né? É que o Senhor possa estar nos constrangendo no dia de hoje, nos levando. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, e tudo isso há de acontecer em breve, pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Cuida de si mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuida de ti
ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Amém, Senhor Jesus. É aqui mesmo? Aqui, né? Obrigada, mano. Deixa aqui, vou precisar. Deixa aqui. Amém. Ai, Deus, amém. Gente, muito sério esse capítulo que a gente vai ver hoje. Capítulo 1, o senhor deu uma introdução, né, de onde começou o grupo, o que ele instituiu. E aqui a gente vai ver um pouco mais a respeito da visão prática do que é o grupo familiar. E aí a gente pensa, né? Eu já sei, eu já faço, eu já lidero, eu já tenho na minha casa. E eu vou estar pregando aqui para os irmãos por fé. Amém? Por fé, irmãos, porque também não pratico o que o senhor ensina aqui, né? Mas iluminado, não praticava isso. Mas para tudo a gente precisa de iluminação, né? E quando o Senhor traz uma determinação para a gente, é para que a gente venha seguir dali para frente aquela determinação. Amém? Então, se os irmãos, por acaso, não sabiam do que a gente vai tratar aqui hoje, hoje nós vamos passar a saber, né? E, assim, pensando com o Senhor, pedindo assim, uma maneira de como, né, falar para os irmãos, e me constrangendo assim, no quesito, Senhor Jesus, eu nem gosto disso, eu nem faço assim. Mas o Senhor falava aqui, né, é assim que é para fazer. E amém. Né? É assim que é para fazer. O título é A Prática da Igreja na Casa. E eu queria começar fazendo com os irmãos. O irmão, inclusive, fez a oração leitura, né, dessa palavra. E eu queria fazer uma oração leitura que vai ser o texto base de toda a nossa ministração hoje. Que até é o texto base, né, de tudo que a gente vai fazer na prática da igreja hoje. Essa palavra que o irmão orou mais cedo com a gente. Né? Posso fazer a oração leitura de novo? Pode, né? Eu queria, então, abrir com os irmãos lá em Atos 2, 42. Tá? A gente vai fazer uma oração, leitura novamente, porque a gente já orou no início, já cantamos esse louvor. Né? Vai estar mais do que, né, certa do que vai ser assim que a gente vai seguir daqui para frente. E que assim seja, irmãos. E tem muita, não sei se eu vou conseguir passar tudo hoje, irmão, mas tem muita coisa impregnada aqui nesse capítulo da prática da igreja. E o que eu convido os irmãos a fazer é uma meditação nesse capítulo após esse momento, porque o Senhor vai abrir mais coisas para vocês, né? Muito mais coisas. Então, vamos repetir comigo, irmãos. É do 42 até o 47, a gente vai fazer, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente,
diariamente, perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Gente, do pouco que eu fiquei nesses versículos hoje aqui, o Senhor já abriu tanta coisa. Eu queria começar partilhando com os irmãos, tá? Lá no versículo 44, que ele fala assim, eu vou falar de algumas formas conforme o Senhor me tocar aqui, irmãos, mas está tudo dentro do capítulo, tá? E a gente vai conduzindo assim de acordo, de uma maneira bem leve, para todos pegarem o que o Senhor quis me trazer, o que eu quero passar para os irmãos. No versículo 44, ele fala assim, né, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu queria parar um pouco aqui, irmãos, para a gente refletir nesse versículo. Ele não fala que eu estava junto de outras pessoas que não estavam da igreja. Ele fala que todos os que creram estavam juntos. Amém? Então, às vezes, a nossa atitude diante do Senhor vai fazer com que pessoas que às vezes a gente até gosta se afastem de nós. Mas aqui ele fala, todos os que creram estavam juntos. Amém? Também queria ressaltar um ponto ali no versículo 46, que a gente até frisou, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo. O que o Senhor estava me trazendo com esse templo? Sou eu. Além de eu ter essa prática de comunhão com todos os irmãos, eu também devo perseverar diariamente com o santuário sagrado do Senhor, que sou eu. Eu devo perseverar diariamente na busca do Cristo, que sou eu. Amém? E o 47, ele fala ali, né? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor. Amém? Então, conforme o Senhor vê a nossa entrega, Ele vai liberar aqueles que precisam receber o Cristo dentro de nós, através do nosso grupo. Nós, como líder de grupo, a gente tem duas incumbências, né? Apacentar, né? Gerar e cuidar. Duas, não, três, né? Consagrar, perdão. Apacentar não, é consagrar, né? Consagrar, se consagrar. Gerar e cuidar. E o versículo 47, irmão, ele vai ser vida na nossa vida. Porque quando eu estiver consagrado, eu vou estar com esse capítulo 2 aqui, praticando tudo que a gente comentar dele aqui hoje. E vai ser um rompimento assim do espírito que vocês não têm ideia, irmãos. Então, às vezes a gente anda desmotivado. Não vem muita gente no meu grupo. Que eu convido, mas o povo não vem. Irmão, presta bem atenção. Quando eu abro a minha casa para o grupo, muitas das vezes o Senhor quer me consertar primeiro. Amém? Eu preciso ter essa revelação de que eu preciso estar consertado com o Senhor primeiro. E aí, conforme eu estiver me consagrando, o Senhor vai mandar pessoas automaticamente. O esforço que eu vou fazer vai ser aquele mínimo de trombar com a pessoa no mercado e convidar ela para o grupo da sua casa. De chamar um parente próximo e falar, quem sabe você não vai no grupo da minha casa. Amém? Então, assim, o Senhor tem falado muito que a gente tem que trabalhar para o Senhor. Né? E aí entra o que a gente está ministrando aqui hoje. A prática da igreja na casa. A igreja na casa é a menina dos olhos de Deus. Irmãos, essa fundamentação de Atos aqui, né, de 42 ao 47, isso aqui é o que a gente tem que fazer todo dia.
E onde começa? Dentro do que o Senhor trouxe para nós, precisamos, consagrar. Eu, estando consagrado, eu gero filhos para Deus, e depois que eu gero esses filhos para Deus, eu cuido desses filhos para Deus. Então, o fluir da vida divina vai ocorrer. Se não ocorrer esse fluir divino, não vai expandir o grupo. Amém? Esse grupo não vai crescer, porque ele não está dentro do objetivo do Senhor. Qual que é o objetivo do grupo familiar? Manter pessoas na mesa. Eu ensinar, fazer discípulos. Eu ensinar os irmãos a ficar na mesa. Nessa mesa, que a gente vai falar mais um pouquinho dela. Amém? Então, ali, o Senhor fala, bem no início, que diariamente perseverava unânimes, partiu o pão, versículo 46, que a gente partilhou. Esse é o caminho que o Senhor ensina para todo mundo, para a gente exercitar, para a gente ficar firme, partilhar diariamente. E eu sei que é difícil, irmãos, porque eu vivo isso todo dia. E dá preguiça, e canseira, e às vezes você até começa 2, 3 dias, 4 dias, você vai bem, no 5º dia você já arrumou alguma outra coisa, já veio, e o que tem de divagação mental entrando assim, desviando o foco das coisas, assim, não é brincadeira, irmão. Nunca teve. Não, é ao passo de você começar 2 minutos orando, com 3 minutos que você está orando, você já pensa num filho, você já pensa na TV, você já pensa em coisas assim. Nossa, o que eu vou comer? O que eu vou fazer? E você não deu o tempo ali para o Senhor. Muita coisa, Então, essa visão que o Senhor quer passar para nós, é uma visão única e exclusiva de liberar o Espírito nos grupos. Isso é tão tremendo, irmãos. Nós precisamos primeiro exercitar isso. Então, o Senhor nos deu uma agenda. Essa agenda tem que ser seguida, é direção do Senhor. Mas, quando eu estiver consagrado, a agenda vai ser apenas um acessório para eu seguir uma ordem ali dentro do grupo. Porque a unção do Espírito vai estar dentro de mim, e, às vezes, você vai ter que apacentar uma pessoa no seu grupo. Às vezes você vai ter que, ou então depois do grupo, você vai ter que gastar um tempinho do seu tempo para escutar a pessoa. Amém? Então, o que o Senhor quer trazer para nós hoje? Pontos, para a gente exercitar essas práticas no grupo. O primeiro ponto que o Senhor levanta aqui é perseverar na doutrina, que a gente vai falar agora um pouquinho do versículo 42. O que é perseverar na doutrina? É o princípio mais importante. Mesmo que tudo esteja dos avessos, persevera na doutrina. Lá em Eclesiastes tem uma palavra que fala assim, lança o pão sobre as águas, porque em tempo oportuno isso vai dar certo. Amém? Em tempo oportuno o Senhor vai resgatar aquela ovelha ali. Então, perseverar é o ponto principal. E para isso, para ser de uma forma bem eficaz, a gente precisa se alimentar na mesa. A mesa, irmãos, é a principal coisa do Senhor para um grupo familiar. Amém? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre. Vamos para o segundo ponto, que é a comunhão. O que é a comunhão? É o regar. É onde a gente fala da mesma coisa, compartilha da mesma coisa, vivencia as mesmas coisas. Então, é aquela palavra de unção que o Senhor trouxe. E aí, quando eu estou com a comunhão bem estabelecida, a gente não tem mais diferença, não tem eu sei mais, eu sei menos, porque o Espírito ajeita tudo isso. Ele alinha todos esses pontos. Então, um supre o outro, à medida que há necessidade desse suprimento. Amém? E quando isso acontece, quando a palavra toma os corações, então assim, o Espírito ele é vivo dentro de cada um de nós. Então ele vai falar com a Josi de um jeito, com o Francisco de um jeito, com a Maria de um jeito. E quando a gente começar a partilhar, ter essa comunhão, o Senhor vai se completar através de nós. E comunhão, irmãos, não é a gente estar junto, partilhar uma janta, fazer uma festa, isso não é comunhão. Comunhão é quando eu estou orando pelos meus irmãos, igual a gente está fazendo. Como eu estou orando, quando eu estou fazendo as coisas do Senhor. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que é o partir do pão.
os 4 pilares, né, da prática do grupo. Esse partir o pão, ele é aquele auxílio espiritual, tá? Tanto espiritual como material também. E aí, com a comunhão estabelecida, com a gente buscando, com a gente orando pelos irmãos, à medida do tempo, a gente vai ver as necessidades do outro. E aí a gente vai começar a se mover para ajudar, irmão. Primeiro começa o espiritual, né? Mas logo você vê também o natural se movimentar, para todos terem essa necessidade. E aí vem, né, o regar, porque o regar é esse auxílio mútuo. Então, existe um pão, que é vindo através do ministério da palavra. E esse pão, a gente compartilhado, a gente se alimenta do mesmo pão e fica em comunhão, irmãos. E o 4º ponto, né, que são as orações, né? E a oração, ele inclui também aqui o louvor, né? Precisamos adorar todos os dias, porque o Senhor tem que ser exaltado, né? E conforme a gente ora, a gente exercita, né, o Espírito. Então, eu queria deixar aqui esses 4 pontos assim, irmãos. Perseverar na doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Lembra sempre desses 4 pontos, tá? O Espírito está dentro de nós para fazer a obra, tornando a igreja na casa a humanidade de serviço a Deus. Quem tem intuito de produzir pessoas tementes e justas que amam a Cristo. As dificuldades que temos passado a nível mundial podem não melhorar externamente, mas Deus sempre dará graça até o último dia para fazer a obra com eficácia. Queria parar um pouco aqui. Mesmo que esteja difícil, a gente sempre fala isso, né, irmão? Se você está cansado, vai fazer. Se está difícil, faz igual. Porque quando você faz, quando você assume essa posição para trabalhar para o Senhor, Ele distribui a graça e passa por você, e você chega nos irmãos, e Deus te renova. E aqui ele fala, né, que até o último dia para fazer a obra com eficácia, né? É momento de ajustarmos nosso serviço, pois pode haver algo inadequado ou falta de compreensão da visão celestial. Por isso a gente está aqui hoje. Por isso o irmão promoveu esse seminário para a gente rever as questões do grupo, né? Que isso que tem um objetivo da gente ter mais eficácia para o Senhor. E com as dicas que o Senhor vai distribuir para a gente nesses capítulos aqui, tá, irmãos? Nesse seminário, vão ser muito importantes. Não há mais tempo, temos que seguir o Senhor. Somos ferramentas e devemos abrir o coração para ouvir o Espírito e não sermos surpreendidos com os acontecimentos espirituais que logo ocorrerão. Devemos receber toda a palavra do Senhor para fazermos tudo em comunhão com a palavra e com o Espírito. Assim, Deus realizará uma obra maravilhosa, rápida e eficaz de edificação do reino de Deus. Então, eu queria parar um pouco aqui, irmãos, que quando a gente vai para a mesa, a gente recebe o alimento vivo do Senhor. E quando esse alimento está grande dentro de nós, o que eu vou manifestar do meu interior? A vida. O Senhor fala, rios de águas vai fluir do nosso interior. A vida, porque eu estou me alimentando de Cristo, da vida. Então, tem que ter um negar, né, irmãos, da nossa vida. A gente tem que sempre estar ali, ó, perseverando na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Os grupos familiares precisam funcionar em acordo com a visão celestial, para que a igreja possa ser estabelecida em nossa cidade. O governo na igreja é do Espírito Santo e tudo precisa ser como Deus quer. Todo líder de grupo precisa se alimentar de Jesus na mesa e levar os participantes do seu grupo a também se alimentar da mesa. Ela é o fluir de Deus em nossa geração e chega a nós por meio do ministério da palavra em 3 canais de edificação: Pão de Judá, Rádio TV Menorá e Editora Vento Sul. Eu queria mais uma vez parar aqui um pouquinho para deixar um bem frisado aqui, irmãos. Eu tenho um grupo na minha casa, amém?
eu sou líder daquele grupo. Qual que é a minha obrigação? Consagrar, gerar e cuidar. É natural, irmãos. Se eu for para a mesa, isso vai acontecer. Quando você está em oração, quando você coloca em oração as coisas que o Senhor quer que seja feita, vai acontecer, irmãos. E é responsabilidade do líder do grupo levar todo mundo para a mesa. Que mesa que é essa? YouTube, TV Menorá, Rádio TV Menorá, Pão de Judá, né? Rádio TV Menorá, Editora Vento Sul. Irmãos, pelo amor de Deus, programação da mesa, programação ao vivo, culto mundial, café com Cristo, encontros, cultos de recepção. Essa é a nossa mesa, irmãos. Qualquer outra coisa estranha a isso, irmão, é fermento. Fermento estraga tudo. Temos que ter muito cuidado, irmãos, porque como a gente louvou aqui, ó, a sã doutrina ela está sendo atacada, a mesa do Senhor ela está sendo atacada. E aí a gente está lá em casa, aí de repente eu estou passando nos rios do Instagram, aí vejo um pregador estrelinha lá falando que, né, 2025 foi terrível, mas 2026 vai ser melhor. E aquilo já entrou já, irmão, tem que cuidar, você tem que orar e pôr no Senhor. É fermento. É fermento. Aí eu entro com isso na minha cabeça, fico acreditando nisso. Eu tenho que cuidar muito da minha alimentação. Esses são os canais. Pão de Judá, Rádio e TV Menorá e Editora Vento Sul. Irmão, se você fizer a assinatura da TV Menorá, tem tanta coisa lá que você não consegue perder tempo com o Instagram mais na sua vida. Tô. Bastante. E qual que é o papel do grupo, do líder do grupo? Tá? Ele tem responsabilidade em cima daquelas vidas que estão ali. Vou dar o exemplo da Josi aqui. A Josi é responsável pela vida das crianças, não só por mãe, mas da Nicole, da Bia, da Gabi, do Davi, do Diogo. Né? A Maria tem responsabilidade em cima das pessoas que visitam ela, do Lindo, da Ellen, do David, que participa. Né? Eu tenho responsabilidade em cima dos grupos que eu consigo apoiar, porque, quando o líder não está formado ainda, a gente é meio que um líder substituto até formar o líder e ele conseguir andar. Tentando, né? Tentando. E nessa ponta aqui, irmãos, que ele falou, precisa se alimentar na mesa e levar os participantes do grupo a também se alimentar. Qual que é a estratégia do líder? Chegar na pessoa que vai no grupo dele, ô fulano, bora ver o culto mundial, para a gente partilhar, quarta-feira. Assiste para você falar o que você entendeu. Então, assim, isso é trabalhar para o Senhor. Então, assim, Josi, vou dar o exemplo da Josi, que a gente está lá toda quarta, né? A gente motivar, por exemplo, a Nicole, a Bia, os meninos. Gente, vamos assistir o culto mundial para a gente partilhar no grupo que entendeu? Porque vai ter o momento do grupo de partilhar. E você está vendo que é um trabalho fazer isso? Então, o grupo familiar não é só assim, vou abrir o grupo na minha casa. Tem responsabilidade em cima daquelas vidas. O que eles estão comendo? Se tiver fora de um desses 3 canais aqui, irmão, temos que orar. A mamãe já vem. Eu não vou, sei lá, travar o irmão e, né, tolir o irmão ali e tal, mas a gente tem que orar para ficar nesse ritmo aqui. Amém? Essa é a mesa. É aqui que o grupo tem que começar. E o papel do líder do grupo é incentivar todo mundo a ir para a mesa. Todo mundo ficar na mesa. Todo mundo partilhar na mesa. Se no grupo você vê que as coisas estão andando para outro caminho, encerra. Levanta, gente, encerrou, vamos voltar para a mesa, ou partilhar do culto. Então, nós, como líder do grupo, temos que estar com a palavra afiada. Né? Lógico que
não vou tolir o Espírito e vou falar só do culto mundial, vou falar só do Café com Cristo. Eu tenho que deixar o Espírito, porque às vezes você vai estar no grupo e o Senhor vai pedir para você ministrar uma cura ali. Vai pedir para você ministrar sobre o perdão. O Senhor vai falar com você. Vai fazer. Você vai se liberar, Ele vai fazer. Então, desses 3 canais, né, Pão de Judá acessa pelo site. Rádio e TV Menorá é 24 horas. É 24 horas. Só que o que acontece, irmão? Nós estamos numa geração que dá coceira nos ouvidos, escutar a palavra. Te cansa, é enfadonho, é chato, não tem música de fundo. Não tem tuts-tuts, não tem música envolvendo o ambiente para você entrar. Aí você passa um dedo para cima assim no Instagram, vem um efeito sonoro, você parece que fica anestesiado, e a voz do pregador fica na sua cabeça, e você... Eita! Cuidar, irmão. Cuidar. Vamos cuidar. É muito sério isso aí. Os ataques na mesa estão assim. Não é uma coisa assustadora. Não é uma coisa... Não, é uma coisa que tem a ver. Você viu? Fulano também fala isso. Não. Pão de Judá, Rádio TV Menorá e Editora Vento Sul. Saiu fora disso, você não vai xingar o irmão, você não vai destratar o irmão, nem nada. Mas só ora pelo irmão. E vigia para você também não ficar assim, irmão. Porque todo mundo está sujeito. Amém? Esses são os canais assim, né? Oficiais, né? A função, tá? Nossa função básica do líder do grupo é levar os irmãos para a mesa. Para eles poderem... Para quê? Depender do Senhor. Tá? O líder leva para depender do Senhor. Porque o Senhor vai mandar pessoas para pedir ajuda. E qual que vai ter que ser a nossa tratativa em relação a isso? Levar a pessoa a depender de quem resolve todas as coisas. Tá, irmãos? Não é pegar chaveirinhos para você no grupo. Ah, que fulano é do meu grupo, que fulano é tal do meu grupo, todo mundo participa do meu grupo. Não, você tem que levar a pessoa a depender de Cristo. E aí, esse aí que é o trabalho mais difícil, porque às vezes vai doer um pouco. Mas você tem que levar ela a depender de Cristo, e não de você. De Cristo. Uma das coisas que o Senhor fala, né, que é sempre importante a gente estar divulgando a mesa. Em todos os momentos dentro do grupo. Né? Inclusive, até, né, tem determinações, né, para o grupo ter livrarias, para o grupo ter material, né, para que as pessoas cheguem. E nós, como líder do grupo, temos que conhecer esses materiais para poder, mediante a vontade do Senhor, dar o pão que a pessoa precisa. Então, vai chegar uma pessoa amargurada lá, que você vai ver, o que você vai usar de estratégia para falar com aquela pessoa? Vai orar com ela, vai escutar ela, e vai falar, fulano, eu tenho aqui, o livre-se da amargura, rejeição do curável. Eu quero propor para você ler ele, semana que vem a gente compartilhar o primeiro parágrafo do capítulo 1. Não sei a estratégia que o Senhor vai te dar, irmão. Mas você conhecendo o material, você tem condições de traçar uma estratégia para romper as trevas no coração daquela pessoa. Isso é trabalhar para Deus. Por quê? Você já leu o material, mas você vai se dispor, você vai se desgastar, você vai ler o material junto com a pessoa de novo e vai ajudar aquela pessoa a vencer. E qual que vai ser o testemunho da pessoa? Nossa, lá no grupo, eu li esse livro aqui, e lá no capítulo tal, mudou minha vida. Quantos materiais que não mudou nossa vida aqui? E a gente tem que fazer a mesma coisa para os outros. Mas não não é assim, não é fazer por fazer, é estar consagrado para fazer isso. E o Senhor vai falar, gente, é tão assim, é clara a voz do Senhor, Ele vai falar, e quando você estiver na unção com o Senhor, Ele vai falar assim, Ele precisa do capítulo 3 da cura interior aprofundada. Faz com Ele. E você vai fazer, vai romper nos dois. E como é que eu vou saber disso se eu não li a cura interior aprofundada? Volta lá no início. Perseverar, partir do pão, comunhão e orações. Consagrar, gerar e cuidar. Isso não pode sair da nossa cabeça. Amém? Então, irmãos, um grupo na semana já te dá muito trabalho.
Não pense você que não dá trabalho. Já te dá trabalho para o Senhor. Você já está trabalhando para o Senhor. Por quê? É responsabilidade do líder orar por aquelas almas lá. É responsabilidade do líder orar pelas casas que estão em volta daquela região ali. É responsabilidade do líder incentivar aquelas pessoas a ir para a mesa do Senhor. Com amor. Não impondo. E aí pedir para o Senhor estratégia. Porque sempre quando a gente está no grupo, né, nós começamos a partilhar da palavra, tem a palavra que assessora, né, a palavra do Ministério Apostólico, e a gente partilha do que recebeu da semana. Então, essa é a metodologia. O pão ser regado. Amém? Ser regado. É importante que no grupo familiar as pessoas aprendam a utilizar o aplicativo Pão de Judá. Também é relevante que haja no grupo uma livraria com os materiais da editora. Toda a estrutura da mesa deve estar presente no grupo familiar. Ao final das reuniões, devemos apresentar a mesa e toda a sua estrutura, ensinando todos a acessarem o alimento durante a semana. É uma das dicas da prática, né? Vai estar lá o material, mas o que eu posso fazer? Fulano, tem esse celular aí? Vamos instalar o aplicativo? Porque tem orações aqui. E aí você passa por cada ponto do aplicativo. Tem orações aqui, tem palavra ao vivo, tem louvor, tem a rádio 24 horas, você pode ficar à vontade. Tem as orações doutrinárias, que você pode pegar lá e orar com seu irmão. Perante essa verdade, percebemos que não estamos trabalhando como Deus quer, pois isso não há sucesso constante na igreja. Precisamos conhecer tudo que a mesa do Senhor nos oferece e chamar quem entende para nos auxiliar, caso tenha dificuldade com tecnologia. Devemos ter destreza na hora de dar o alimento adequado para cada membro do grupo. Tudo deve ser feito com amor e não com desordem. Se olharmos para os nossos grupos, veremos que Deus tem mantido a igreja de pé por misericórdia, pois não estamos adequados à visão celestial. É necessário ordem e administração, pois não ocorrerá em cliques mágicos, que fará tudo ir para o lugar. Temos que trabalhar para nos humilhar e colocar tudo na ordem divina. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, tá? É a gente ver que a gente está errado, que a gente não está cuidando das ovelhas como Deus quer que a gente cuida, a gente não está dando essa atenção, a gente está fazendo o grupo no sentido de que eu vou lá quarta-feira, porque só domingo não dá, tem que ter o grupo durante a semana também. Não é esse o foco. Por que tem o grupo? Para que eu possa me consagrar, para que eu possa gerar e para que eu possa cuidar dos filhos de Deus. Para que eu venha cumprir cabalmente o meu mistério. O que vai acontecer quando a gente estiver consagrado? Basicamente, tá? A gente vai tirar dúvidas sobre o que o Senhor está trazendo de alimentos naquela semana. Ou seja, a gente vai administrar em cada um que o Senhor falou naquela semana. Ajudar. E aí o Senhor vai começar a abrir, e aí, se alguém tiver necessidade, é aqui como era no partir do pão. À medida que havia necessidade, eles distribuíam o que precisava para cada um. Vai ser assim com a gente também. Eu profetizo que a gente vai viver isso aqui. A gente vai viver isso aqui. E vai ser nessa era. Tudinho que está aqui. Amém? E aí o Senhor traz, algumas estratégias. Então, assim, o Senhor vai falar com a gente, como eu dei o exemplo da cura interior, Também tem um exemplo assim, se alguém está com um problema financeiro, o que eu vou dar de dica para a pessoa? O que fala na editora de finanças? Ou seja, próspero. Se a pessoa está ali você vê assim que ela está bem distante do Senhor, está com raiva, não liberou o perdão, Tem a cura interior, Tem o ramo digno da seiva, que é uma paulada, Aquele livro é maravilhoso. Obrigado, mana. Ou então, quando a pessoa é assinante, a gente pode falar para ela dos canais da editora. Então, assim, se você quiser, ir para a mesa, não tem muita coisa. Tem muita coisa. O Bem Imitação da Vida, que a Maria está, Até hoje, Maria, não consegui terminar esse livro, para você ter ideia.
Eu já li ele até um ponto, depois eu paro, depois eu volto e falo, Senhor Jesus, a gente precisa. Amém, irmãos? Então, o Senhor dá várias dicas. Então, assim, eu estou com um problema no meu casamento. O que a gente tem para poder auxiliar? Esposa, modelação. Né? Mas como que eu sei de tudo isso? Porque eu já acessei esse material alguma vez. Então, isso é trabalhar para o Senhor, irmão. Às vezes a gente está assim, nossa, meu grupo está tão parado, tem só as crianças. Vamos falar da Josi aqui, né? Não é só as crianças, tem as crianças. Tem as crianças. E, meu Deus, esse capítulo aqui, irmãos, né, ia ficar umas 3 semanas só nele. Além de ter as crianças, você tem o seu testemunho dentro de casa. Entendeu? O líder também tem que dar testemunho dentro de casa. E aí? Isso não é trabalhar para Deus? O quanto que eu não tenho que me negar para dar um testemunho dentro de casa? O quanto que eu não tenho que buscar? Porque eu sei que meu marido não está no Senhor ainda, e às vezes eu não acredito nem que ele vai. E aí? E essa incredulidade? Minha esposa não me acompanha para os lugares. Eu tenho que ir muitas vezes sozinho. E aí? Ou meu marido não sai de tal situação. O que adianta? Satanás falando na nossa mente, né? E aí? Perseverar na doutrina. Comunhão. E vamos lembrar, 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vai partilhar as coisas do teu marido para alguém que é lá, para a tua vizinha? O que ela vai falar para você? Desiste desse homem. Eu vou falar dessas coisas, sei lá, minha esposa não quer ir nas coisas comigo, eu vou lá, o que o povo vai falar? Rapaz, mas olha, que missionário é esse que a esposa não acompanha em lugar nenhum? Né? Então, situação, todo mundo aqui, gente, tem uma situação. E aqui no 44 ele fala, todos os que creram estavam juntos. Gente, isso aqui me chamou tanta atenção. Você tem que estar perto de onde o Senhor está perto, irmão, senão vai dar ruim. Você está no fogo, você está ali na brasa. Se afastou da brasa, você vai apagar, irmão. Amém? Vamos abrir lá em João 6,57. Vamos fazer uma oração leitura. Bem conhecida nossa. 6,57. Vamos repetir. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Está escrito. Começa a usar isso, irmão. Está escrito. Senhor, eu estou me alimentando da tua palavra. Está escrito que quando eu me alimento da tua palavra, eu vou viver pela tua palavra. Pode não ser a realidade hoje, irmão. Para mim não é a realidade hoje, mas está escrito que é assim que vai ser. E eu acredito que vai ser. Amém? Então, como que Deus vai se abrir para nós, para a obra romper? Como? Quando a gente recebe, vamos voltar lá um pouquinho, né? Lá atrás tinha uma frase lá. Quando a gente recebe o Senhor para fazer tudo em comunhão com a palavra e com o Espírito. Deus vai romper, Deus vai entrar, vai tomar regiões e vai simplesmente fazer. E assim, irmão, primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida, tá? Primeira coisa que tem que acontecer é a gente tirar do engano que eu sou dono desse grupo. Que eu que estou fazendo o grupo, que eu que vou à frente no grupo, que eu que vou tocar no grupo, que eu que vou fazer oração no grupo. Se não for o Senhor fazendo, irmão, está tudo errado. Então, já começa assim, antes do grupo, você orar. Então, você tem um trabalho, você que é líder de grupo, você tem um trabalho de orar pelas vidas daquele grupo.
Você tem famílias para cuidar daquele grupo. Amém, irmãos? Os grupos familiares precisam ser fortalecidos e funcionais para suprir as pessoas. Aí a gente, né, pega e fala, né? Nossa, meu Deus, mas eu estou com tanto problema em casa, como é que eu vou suprir os outros? É por fé. E se o grupo começou na sua casa, ele vai arrumar a sua casa, irmão. O senhor não vai deixar a sua casa em ruína, não. O senhor não vai deixar, irmão. Não vai, não acredito que seja assim. Ele vai mudar. E hoje, esse mês em específico, a gente está tendo essa oportunidade para ajustar os pontos. Tá? Cada grupo familiar deve ter uma livraria com os materiais da editora para que as pessoas já possam sair da reunião com alimento em mãos para levar para casa. O líder do grupo também deve tirar um momento antes ou depois da reunião para instalar o aplicativo Pão de Judá nos celulares dos novos e para ensiná-los a usar todos os ícones do aplicativo. A dica ali, né? Talvez a gente não tenha condições de ter a livraria, mas o que eu tenho de material eu posso ceder, eu posso emprestar, de repente conversar, né, com os irmãos. Às vezes uma pessoa vai se manifestar para querer o livro. Hoje a gente tem muito evidências dos e-books, né, porque a pessoa não está mais assim pegando tanto livro, mas a gente tem que ir se movimentando. Isso já é uma estratégia. Exatamente, porque não necessariamente, né, obrigar a pessoa a comprar, mas pedir para o senhor estratégico, que falou, é bem verdade, porque eu tenho, às vezes, o material. E, às vezes, eu tenho o material e não quero emprestar. Né? Amém. Glória a Deus. Não volto, mas aí tá na glória, irmã. Aí tá bom demais. Se emprestar e não voltar, tá bom. O duro é quando empresta, volta, não tive tempo de ler. Aí é ruim. Né? Sempre que houver um convidado no grupo, é preciso, ao final da reunião, explicar o caminho. Tá? Então, ou seja, aquela tarefinha. Ó, vamos acessar. Tá, você já tem? Ó. Acessa, vai no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. Quando vier, você vai ser notificado. Assim, essa pessoa poderá assistir as mensagens e, na outra semana, partilhar. Outro ponto importante é o envio do link das mensagens de edificação. O líder deve enviar o link na hora da mensagem para os participantes assistirem ao vivo, pois leva um tempo até que todos adquirem o hábito de assistir. Aí eu quero parar um pouquinho aqui. Esse aqui é um dos cuidados que o líder tem que ter com os membros. Não até de... Sim, irmãos, quando eu estava aqui, o senhor me trazia bem assim, ó, você mandar a mensagem como se fosse para lembrar a pessoa. Escola do Reino. Né? Josi, ó, a Escola do Reino hoje. Felipe, o grupo hoje na minha casa, não esquece. Estou falando exemplos nós aqui, né? Mas você poderia falar assim, irmão, vai começar o culto mundial. Lembra do grupo quarta que você foi? Quarta-feira tem de novo. Ó, está aqui o link, vai começar daqui uns minutinhos. O que é esse trabalho? Você vai começar a dar importância para a ovelha ali, ela vai ver, nossa, a pessoa está preocupada comigo. Então, aqui ele dá essa dica, eu achei muito preciosa. Porque, assim, está no seu grupo, você é responsável por aquelas vidas. Isso não é trabalhar para Deus? Você não vai gastar um tempo com isso? Aí o irmão vai assim, não, eu vou fazer uma lista de transmissão, vou mandar para todos os meus contatos. Dá certo, irmão. Mas o senhor quer que você cuide daquelas pessoas, irmão. Eu não olho lista de transmissão. É difícil demais olhar a lista de transmissão. Agora, se a pessoa me chamar no privado e falar assim, opa, vou dar atenção para aquilo. Olha, fulano está falando comigo? Fulano nunca falou comigo? Não que seja errado você mandar a lista de transmissão, mas o cuidado com quem está no grupo. A importância. Deus falou muito naquela quarta-feira, irmão, foi tremendo. Quarta tem de novo, hein? Se você sentir no seu coração, estou mandando o link aqui do culto mundial. Ou então, no outro dia, nossa, escuta aqui. Eu faço isso muito com a Celi. Quando nós fazíamos lá, né? Eu chegava, a gente partilhava muito o culto mundial. Eu falava, Celi, assiste o culto mundial. Aí ela chegava lá, né?
Ou ela estava com o culto mundial na TV, terminando de assistir, porque nós ia partilhar sobre o culto, ou ela estava falando, irmão, que paulada, hein? Era muito legal. Era muito legal. Amém. Em Lucas 10, 38 a 42, vemos que Jesus estava iniciando a igreja na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele ia lá para apacentar e cuidar dos membros do corpo. Observe que nesse grupo familiar havia os 4 exércitos. Jesus como exército leão, Maria como do homem, Marta como boi, Lázaro como águia. Realmente a igreja do Senhor Jesus estava sendo estabelecida naquela casa. Se deseja aprofundar mais, né, nos 4 exércitos, e estabelecendo o modelo do monte, ele fala aqui na dica, né? Naquele grupo familiar houve milagres, correções, elogios, ensino do evangelho do reino. Jesus tinha visão, vida, governo e administração. Todo líder de grupo precisa desenvolver esses 4 pontos em sua vida e em seu grupo familiar. Visão, vida, governo e administração. Lá em Lucas fala a palavra de Marta e Maria, né? Não vou ler com os irmãos. Marta e Maria mesmo. E lá ele falava, né? Você está fazendo tantas coisas, Marta, mas a Maria escolheu a melhor parte. Né? Ir aos pés do Senhor. Vamos ficar com a melhor parte, irmãos. Tá? Vou dar uma corridinha aqui. Um exemplo, né, irmãos, que os grupos familiares já aconteciam, a gente tem vários exemplos, né? Tem ali, lá em Romanos, que ele fala de grupos, a questão do Priscila e Áquila, que ele fala de grupos. Quando Paulo sempre se referencia, ele falava, a igreja que está na casa de Sintique, a igreja que está na casa de tal, a igreja que se reúne na casa de tal fulano. Então, isso já era assim, né? Já tinha esses pontos. Atualmente, o cristianismo vive sob a influência do sistema clérico e leigo. O que é clérico e leigo? Eu aqui sento, falo todo mundo recebe, vai para casa e volta domingo que vem. Né? Não tem movimentação, não tem preocupação, não tem crescimento de vida, não tem eu me importando se a pessoa leu ou não, se a pessoa está crescendo ou não, se ela resolveu o problema dela ou não. Só tem palavras, 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 bênçãos e coisas. E o que eu estou vivendo de Cristo não existe. Existe só aquela minha máscara ali no domingo, estou ali, tá bom, acabou, fiz a minha parte do domingo. Isso é clérigo e leigo. Né? E a gente quer romper, o Senhor não quer isso, o Senhor quer vida. Né? Esse é um fermento maligno que institui cultos dominicais com multidões que nada produzem para Deus, pois são conduzidas por uma só pessoa que fala e é ser assistida pelos demais. Está diante de nós o desafio de purificar o nosso coração e a nossa congregação deste fermento das trevas. Cuidado, irmãos. Tá? Cuidado, para a gente não cair nesse modelo e fazer com que isso fique no modelo do nosso grupo familiar. Só eu falando. Eu não compartilho nada do que aconteceu na semana, o grupo é meu, eu que mando nas palavras. Não, irmãos. Amém? Amém. O primeiro passo para aniquilar o sistema de clérigo e leigo é valorizar e amar o grupo familiar. A reunião deve ser realizada segundo o modelo do monte, vendo o item regar como uma valiosa oportunidade de incentivar a alimentação de todos na mesa. O líder do grupo deve incentivar os participantes a assistir às mensagens de edificação ao vivo e abrir espaço para todos compartilhar sobre esse assunto ouvido durante a semana. Da mesa. Da mesa. Esse compartilhar acontece nos minutos de regar, que fazem parte da agenda do grupo familiar. O líder também deve incentivar os participantes a relatar suas experiências com que se alimentou dessa mesa. Contatar seus testemunhos de iluminação e transformação por meio da palavra. Então, assim, fui lá, incentivei a pessoa, tal. Fulano, e aí, conta para a gente o que você recebeu do livro que você leu, ou da mensagem que você falou. Né? E, às vezes, a pessoa só vai escutar mesmo, então tem que ter paciência da nossa parte. Né, irmãos? Então, assim, esse capítulo ele é muito precioso. Eu não sei, irmão, como é que está o tempo aí, mas acho que já deu, né? Amém.
Fazer os grupos? Tá. Tá, amém. Então, encerrando aqui, irmãos, né? Glória a Deus. Então, vamos perseverar na comunhão, no partir do pão, na oração, alimentar os canais oficiais da igreja, pelo amor de Deus. Amém? Tem nenhum homem de fé, nenhum pregador de fé. Tem só o Espírito e o pão vivo que desceu do céu, tá? E cuidar com o fermento dos fariseus. Quem quiser partilhar, tá posto o espaço aqui. Amém. Que falou que a mesa nos une. Lembra? A Josi não veio também, nem o Felipe. Mas foi falado isso, que a mesa nos une, né? Eu fiquei pensando sobre isso, é a maior verdade. Que a gente começa no mesmo falar, no mesmo partir do pão, né? Eu estava lembrando sobre isso de mandar mesa, mandar os links. Aqui todo mundo é produto disso. Não tem um que não seja, só nós mais antigão que não tinha link na época, mas nós se atracávamos nos livros, fizemos tudo que é seminário aqui, por isso que a gente sabe os livros. Naquela época era mais fácil, a graça ainda estava mais abundante, a gente conseguia fazer todos os livros juntos, né? E também não tinha os links, então a gente tinha que se virar com o que tinha. Mas eu vejo assim, a Josi, por exemplo, é cria dos links. Eu sei que é, porque a Inês compartilhava comigo. E link, louvor, e era tudo mandado para ela até o Senhor romper, né? E aí, para ver que funciona, né? Eu também. Da forma que era, também era mesa. Né? O Senhor dizia assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Eu pegava aquelas fitas cassete e comia inteira. Porque eu queria ser liberta, eu queria me livrar de tudo aquilo. Então, é a mesma coisa, só com outras estratégias. E como diz o Felipe, hoje, com aquela dificuldade, tu tem que guerrear contra ti mesmo, contra a tua mente, contra as trevas, contra tudo que está ali, né? E por que tem essa estratégia, por que tem essa agenda? Até a agenda é estratégica, para ter palavra do início ao fim. Então, os louvores são de palavra, a oração, leitura é de palavra, o Nutrivídeo é de palavra, o compartilhar é de palavra, os testemunhos são o resultado do que tu praticou das palavras e encerra com palavra de oração. É para que não tenha outros assuntos, simplesmente isso. Não é que o Senhor nos botou numa regra infundada e que a gente não pode sair daquilo ali, mas é para que tenha a comida, que é o que nos liberta, né? E é isso que o Felipe disse, assim, não é uma coisa que pode ser corriqueira ou fazer de qualquer jeito, é o que tem de mais importante. Eu até partilhei isso com uma irmã, que ela disse, mas eu queria gente para cuidar, e não sei o que. Eu disse, gente, mas tu tem o teu rebanho dentro da tua casa, que é o teu grupo familiar. Começa por aí, começa dentro do teu lar, depois se estica para o teu grupo familiar, que tu vai ter bastante gente para cuidar, né? Eu não sei o que fazer, não tenho o que eu fazer. Eu disse, nossa, mas se tu se dedicar no teu lar e no teu grupo familiar, tu já tem muita coisa para fazer. Se fizer direitinho, né? Esse que é o problema, é o fazer direitinho. Mas acho que era isso. Pode falar. A gente põe o engano de que eu não estou trabalhando para Deus, mas se você cuidar da sua casa, já está trabalhando muito. Se cuidar como é para fazer e se cuidar do teu grupo, imagina, daqui a pouco está com mais. E tu treinando aquelas pessoas para aquelas que estão ali, abrir outros grupos, que bênção. Porque a igreja é assim, foi assim que replicou. Não tem outro jeito. Por que ela está no Brasil todo e por que está fora? Porque foi replicando. Chegou num, chegou no outro. Olha que bênção. E chegou no outro, e chegou no outro, chegou no outro. E os missionários saindo, e agora, vocês estão vendo, né? Missionários saindo para fora, e Espanha, o Nicolas foi para a Espanha. Para Concórdia, já está lá, fazendo o trabalho. Porque foi replicado um link, talvez. Flávio Pires, que está cuidando da editora, chegou um CD na mão dele, ele com a igreja inteira para a outra, né? Foi toda a congregação, ele é pastor da congregação por causa de um CD. Então, é assim. E o Felipe disse uma coisa muito séria aqui, que ele está repetindo nos grupos que ele vai, eu já percebi, cuida o que tu está se alimentando. Não existe esse evangelho, gente. A gente já está careca de saber um evangelho que tu não vai fazer nada, absolutamente nada, nem obedecer Deus e que teu ano vai ser maravilhoso. Pelo amor de Deus. O ano passou, mas esse ano... Nós já temos idade suficiente para saber que isso é mentira, que se eu não obedecer, o Senhor não vai fazer. Ou aquele evangelho da prosperidade. A Josi diz que tem gente se perdendo ouvindo aí ela já até compartilhou isso comigo. Não existe isso, gente. Existe eu obedecer. A chave para minhas bênçãos é eu obedecer, não tem outra forma. E a gente sabe que vai ser limpo o evangelho aí, já está acontecendo. O Senhor vai limpar o cristianismo, vai levantar tudo aí, o que está escondido, as falcatruas.
Então, vamos parar de se fazer que o Senhor nos botou no melhor lugar, né? Como diz o Sérgio, aqui quem já está há 2 anos já sabe que ninguém está roubando. Quem já tá... Porque, pelo amor de Deus, se não souber porque está com algum problema na cabeça, é só olhar. E o cristianismo, que qualquer um percebe isso, né, Felipe? Mesmo cachoeira, a gente olha pela TV, assim, não é, gente, é o básico que tem que ter, tudo alugado, e é isso, não tem ninguém rico, não tem ninguém, todo mundo sabe disso, que lá tudo é alugado e com custo desesperador. Gente, eu quero que vocês pensem só um minuto, uma coisa que está só nós aqui. 30 e poucos missionários sendo preparados diretamente com o Ministério da Palavra. Vocês conseguem calcular isso? Vivendo dignamente, para viver dignamente, fora alguns pastores que estão também, fora algum. Então, assim, pelo amor de Deus, vai para onde? Vai para onde, meu filho? Para expandir, só vai para isso. E olha lá, ainda se não dobrar o joelho no tocaio, não vai. Né? A gente tem que falar bem claro assim. E vamos nos dedicar à nossa mesa, vamos dedicar ao nosso trabalho e replicar tudo que o Senhor nos ensinou, que tudo vai dar certo, né? Amém, mana. Amém. Amém, irmãos? Então, eu tenho... acho que 2 ou 3 pontos só que me chamam bastante atenção, né? Que eu acho que a gente tem que... Se a gente acertar isso, acho que tudo o resto vai fluir, né? Primeiro, né, ele falou, que o Felipe falou bastante aqui, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é isso, né? Eu acessar a mesa, irmão, acessar a palavra, né? Se eu estiver fazendo realmente isso e obedecendo, o rio da água viva vai fluir na minha vida. Se o rio fluir, não vai ser eu que vai tocar nas pessoas, vai ser o Cristo tocando e ele vai trazer essas pessoas para a igreja. Então, o que eu entendi assim, até aquele versículo que fala em Timóteo, né? Cuida de ti mesmo da doutrina. Esquece o resto, né? Procura tu te consagrar. O que é a consagração? É o conhecer e praticar, né? Isso é a consagração que a gente sempre fala aqui. Então, se eu estiver fazendo isso, automaticamente vai fluir as coisas. Porque se é o Cristo que está me usando para fazer aquilo ali, né? A hora que eu estiver falando, o Senhor vai entrar lá no coração da pessoa, na mente, vai tocar nela e ela vai se render, irmãos. Né? Agora, quando a gente faz de forma natural, aí é só pela misericórdia de Deus mesmo. Né? Então, se a gente acertar esse ponto só da consagração, o rio vai fluir. O rio fluindo, a obra vai ser completada em nossas vidas. Amém? E como o Felipe falou, né? Vamos acessar tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, porque eu digo com certeza nós não temos tempo para acessar tudo isso aí. Uma pessoa que entra hoje na igreja até a volta do Senhor, ela não consegue acessar. Não tem tempo, não tem como acessar. Né? E aí o irmão Sérgio deu uma dica esse dia no programa, que quem entra hoje na igreja, se ele acessar já a escola do reino, ela já tem um avanço enorme. Né? Só a escola do reino, que é gratuita e está no YouTube. Né? E nós temos aqui, né, toda quarta-feira, né, o Senhor disponibilizou para a gente fazer um regar, um compartilhar da palavra, e vou falar aqui que é poucos irmãos que entram. Né? Mas aqueles que entram, o Senhor vai honrar em nome de Jesus. Amém? Mas alguém, irmãos, quer partilhar mais alguma coisa aqui, aproveitar? Eu quero deixar para os irmãos, se eles sentirem, acessar a 94. A Escola do Reino 94. O título eu não lembro, mas ele falava exatamente o que a gente está fazendo e o que é para fazer. Ele falava assim, você não está fazendo porque você não quer, irmão. Já está tudo aí. Hã? Eu acho que depois eu mando no grupo lá qual que era, mas eu até lembro que eu salvei ela e foi um... Mas amém, isso aí, irmão. Só um minuto aqui, gente. Uma coisa que eu estava ali, né? A fala não sai mais. Gente, eu vou falar pouca coisa. Quero falar para os irmãos assim que eu cheguei. O que essa palavra fez para mim, que eu não sabia nem ler, nem assinar o nome, nem escrever nada. Porque quando eu cheguei
as pessoas ficam surpresas, que eu falo, irmão, eu não sabia ler, não sabia nem assinar o nome direito. Eu comecei a aprender lendo a Bíblia. As coisas. Tudo que o Senhor tem feito hoje, assim, eu na minha vida não reclamo nada. Eu agradeço a Ele tudo. A palavra, a mesa para a gente. Eu devagarzinho, se a gente assistir hoje Café com Cristo, falar assim, a gente tem que ter a mente muito, prestar muita atenção, pedir sabedoria, porque no outro dia a gente não sabe compartilhar de jeito nenhum mais. A gente pedir a Deus sabedoria. Não é ser assim, gente, eu ser bem sucedido, não é ter dinheiro, não é ter conta em banco, não é nada, é ter o Senhor no coração, que Ele dá tudo para a gente. Então, só agradeço estar hoje aqui nesse ministério que me acolheu. De onde eu vim, o povo ninguém tem nenhum evangélico, não. Tem alguns abominação, tem igreja pentecostal, Assembleia de Deus, tem muitos, mas esse ministério, Senhor, acho que era para mim estar aqui. Porque, gente, a palavra de Deus diz, Senhor, a gente não escolhe, Ele quem escolhe a gente, Senhor, Ele escolheu a gente para estar aqui hoje. Eu não fiz muita coisa ainda, porque tem hora que o inimigo se levanta, gente, para fazer as coisas, mas a gente não tem que ter medo, sabe? O que está acontecendo hoje na vida da gente hoje? Apostatão da fé, está escrito, que o inimigo vai se levantar nessas últimas horas. Esse ano é o ano da decisão, esse ano. O apóstolo mesmo falou que esse ano é o ano da decisão, esse ano, para cada irmão, cada pessoa. Então, se nós não vamos olhar por defeito das pessoas, orar pelas pessoas, orar pelos grupos familiares, gente, que o inimigo ele vai querer atrapalhar nessa última hora, sabe? Baixar a cabeça, erguer a cabeça, não olhar, estou até arrepiado, nós não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, não vamos ficar presos no passado. Porque o que o Senhor fez esse ano passado para mim, está fazendo agora, eu não tenho nem como agradecer a Ele. É só Ele. Se levantou tantas coisas, se levantou multidão de coisas, e nada pôde derrubar. A palavra do Senhor diz, se você estiver firme na palavra, nada te derruba. Se eu amanheço o dia e digo, Senhor, eu estou vivo, porque eu estou de pé, porque o Senhor me mantém de pé, o Senhor é o dono da minha vida. Então, digo, gente, todo dia tem que ter oração. Na sua casa, está escrito, quando você vai sair na sua porta, tem que orar o Salmo 121. Você está na mesa, na cozinha, é Ato 2:42, Ato 2:46, partir do pão e nas orações, não falta. Amém? É só isso, gente, partilhar assim, a gente não está aqui porque a gente sabe, não, a gente está aqui na igreja porque a gente está doente. Sempre eu digo, gente, eu estou na igreja, não é porque sou bom, não é porque sou santo, porque sou falho, estou aprendendo. Então, aprender de Cristo as coisas. Então, o Senhor, esse ano é um ano de decisão, parece que tem alguma coisa que eu ainda não sei ainda, mas o Senhor, acho que Ele vai me fazer, a minha missão é difícil, gente, para mim ver, para partilhar as coisas que as pessoas que nunca viram Cristo, nunca viram falar na vida. O Senhor vai... Eu estou achando que o Senhor vai, não sei ainda não, mas o Senhor vai me levantar para mim, orar por essas pessoas que é do mundo errado, do mundo perdido, para que tem alguns que estão perdidos, mas nem tudo que estão lá é perdido. A gente fica com medo de orar por essas pessoas, porque fulano tal é isso, aquilo, fulano tal é desse lado, não. O comando é Jesus, Jesus é que comanda. Ele levanta um criminoso, o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Matava os cristãos, arrastava nos cavalos, pisava por cima. O que o Senhor fez com ele? O apóstolo Paulo virou apóstolo, de Saulo de Tarso, irmão, de perseguidor virou pregador. Aí isso aí dá até arrepio na gente. A justiça própria que a gente está usando não pode. O Senhor é a minha justiça, então fala assim. Amém? Não pode usar a nossa justiça própria. Não, o Senhor é a minha justiça. Então, o Senhor, Ele levanta. O Senhor fez um homem se levantar, o orgulho fez um homem sair do trono para virar bicho 7 anos, para estar com os animais. Quem que não sabe? A humildade tirou um lá de apacentar as ovelhas para sentar no trono de Israel, para ser rei, que era Davi. Então, gente, nós temos que pensar nisso. Aí eu não vou orar por fulano tal, porque ele não aceita, não. Não aceita, não. Se você não quer orar, porque você não quer aceitar, porque você não quer Deus. Quando sai um irmão da igreja, ele não sai, não é por causa da gente, não. É por causa de Deus, não é por causa da gente. Não.
Nós temos que orar por aquele irmão cheio de defeito. Amém? É só isso que eu queria compartilhar, gente. A gente tem que aprender na humilhação. Hoje, na humilhação foi que eu aprendi as coisas. Eu estou aprendendo na humilhação. Gente, eu estou aprendendo as coisas, eu me humilhando, que eu estou aprendendo a crescer. Sabia? Eu nunca pensei isso na vida. O Senhor diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, que Ele... Aquele que se humilha, gente, será exaltado. E aquele que se exalta, ele é humilhado, ele cai. Aquele que está de pé, veja, cuide para que não caia. Amém? Mas essa igreja é uma benção para todo mundo. A palavra do Senhor é uma benção. A palavra ela é vida. Eu não sabia, quando eu conheci a palavra do Senhor, eu estou até hoje, não entendo nada, mas me dê sabedoria e discernimento. Só pedir, gente, com sabedoria e nada duvidando. Amém? Isso é tremendo, é uma coisa. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor, então. Chamar a Ju para fazer aqui a oração final. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós queremos chegar, Senhor, ainda na Tua presença, te agradecer, Senhor, por este seminário, por este falar, que a gente venha crescer em vida, Senhor, através disso. Que tudo isso que foi falado entre no nosso coração e que a gente venha te servir cada vez mais, ó Pai. Que a gente possa realmente, Senhor, entender o quanto o Senhor nos ama e o preço que o Senhor pagou naquela cruz para a gente, Senhor. Que a gente possa tirar tudo aquilo que impede a gente de crescer em vida, ó Pai. Amém.